mais ou menos 2 semanas atrás, aconteceu um negócio peculiar lá na Rússia, em Moscou, que me fez pensar mais uma vez naquele clichê da dominação robótica, da guerra entre os robôs, entre a inteligência artificial e os humanos. E o que aconteceu é que durante uma competição de xadrez, em que trouxeram um robô que ia jogar contra os competidores, uma criança de 10 anos teve o dedo esmagado quando ela tentou mexer uma peça no tabuleiro e o robô foi lá e pegou na mesma peça que ela estava com a mão e aí segurou e fechou e quebrou os dedos. Tá aí o vídeo. Você vê as pessoas correndo para tentar ajudar a criança e tal. E aí, rapidamente, isso ganhou a internet, apareceu nas redes sociais, a galera comentando em tom de piada. Os robôs estão começando a se rebelar contra os humanos. E apesar de esse comentário, é meio que uma piada quando o cara fala isso, mas ela também tem um fundo de verdade, por vários motivos. A ideia, a imagem que a gente tem dos robôs se rebelando contra os seres humanos vem muito de filme, de livros, né, de quadrinhos. É um cenário que já existe há muito tempo, a ponto de que a maioria das pessoas, eu imagino, não leva inteiramente a sério, porque parece muito coisa de filme, não parece realista. Apesar disso, tem gente muito séria que estuda essa questão da ética da robótica, como programar a inteligência artificial de forma que ela valorize a vida humana para que ela não se rebele contra a gente. Isso nasceu na ficção científica, com as 3 leis da robótica, de Asimov. As 3 regras da robótica, desenvolvida por Asimov para os seus contos de ficção científica, são: a primeira é que um robô não deve, por ação ou omissão, prejudicar um ser humano, machucar, ferir um ser humano. A segunda regra é um robô precisa sempre seguir as instruções humanas, contanto que essas instruções não contradigam a primeira regra. E um robô deve prezar pela sua autopreservação, contanto que isso não contradiga a primeira e a segunda regra. Ou seja, para que um robô preserve a sua própria existência, ele precise ferir um ser humano, a terceira regra é a mais importante. Ele não pode ferir um ser humano. Se atender uma instrução de um ser humano colocaria um outro ser humano em risco, ele então desconsidera essa instrução. Entendeu mais ou menos como funciona? As regras, as 3 leis da robótica são fictícias, foram boladas para Asimov, para que ele pudesse basicamente as perverter. Os robôs dos contos de Asimov sempre achavam uma brecha para conseguir fazer algum mal aos seres humanos, mas, estritamente falando, eles não estavam quebrando as regras da robótica. Isso é um comentário, basicamente, da incapacidade de controlar uma entidade inteligente que a gente criou. Né? Era basicamente, como muitos contos de ficção científica, um cautionary tale, ou seja, uma história de tipo, tá vendo? Olha o que pode acontecer. Muita ficção científica que fala sobre a ameaça robótica é um cautionary tale. Né? O meu autor favorito, Michael Crichton, quase todos os livros dele são cautionary tales sobre o mau uso de tecnologia. E aí a gente volta para o tema do começo, né? Tipo, muita gente estava vendo o que aconteceu e fazendo comentários como, tá vendo? Os robôs estão começando a se rebelar contra os humanos. E, embora não seja bem o caso, o que aconteceu, na verdade, foi um mau funcionamento de um robô. Isso me faz refletir que não é necessário que robôs se rebelem contra a raça humana para que a raça humana seja prejudicada pelo uso ou mau uso de robôs. No caso dessa competição, primeiro que você vê no vídeo e só de ouvir a história, se você acompanha esse assunto de tecnologia e tal, você já pensa, por que colocaram para jogar xadrez um robô que aparentemente tem a força necessária para esmagar a mão de uma criança? Por que não usaram um robô que tivesse motores que não fossem tão fortes assim, que se ele tentasse fazer alguma coisa contra a mão de um ser humano, tipo, não ia causar dor, muito menos quebrar o dedo? Usaram um robô que aparentemente tem uso industrial. Então, já está errado aí. Por que não, então, alteraram as especificações do robô para que ele não colocasse força total quando ele pegasse as pecinhas? Né? Por que então não colocaram algum tipo de parâmetro de segurança para que o robô não tentasse intervir se a mão do ser humano está no tabuleiro? Tipo, a mão do ser humano está no tabuleiro, ele imediatamente ele não faz nada, ele espera que a mão seja removida para que então ele opere. Isso tudo indica que foi simplesmente uma má aplicação da tecnologia. Novamente, se você lê livros do Michael Crichton, você cresceu lendo o cara, como foi o meu caso, a ideia da má aplicação de tecnologia resultando em dano, até morte para seres humanos, é um trope clássico do Michael Crichton e de muitos outros autores de ficção científica. O mais distópico é que os organizadores do evento culparam a criança. Eles falaram que a criança não deu tempo suficiente para o robô fazer o seu movimento, ele tentou interferir, e aí o robô foi lá e, né, não tendo a capacidade, aparentemente, de detectar que ele não poderia fazer aquele movimento, aquilo poderia machucar alguém,
acabou acontecendo essa infelicidade que os organizadores não se responsabilizaram de maneira nenhuma. E aí a gente vê que aquela ideia das leis da robótica claramente foi completamente ignorada aqui, porque o robô ele está tentando fazer a sua tarefa de uma forma que coloca a segurança humana em risco. Então, se esse evento tivesse sido bolado com a ideia das leis robóticas em mente, alguém teria falado, peraí, mas esse robô ele é de uso industrial, ele vai estar interagindo com os seres humanos, com as mãos dos seres humanos, com crianças. A gente deveria ter criado ali algum tipo de mecanismo que impeça que o robô interfira com... Mas não pensaram nisso e, vendo que o negócio deu errado, eles foram lá e culparam a criança, sendo que eles são os responsáveis pelo evento, responsáveis pelo robô. É uma irresponsabilidade imensa que, mais uma vez, trazendo de volta para autores de ficção científica, geralmente esse é o teor dos contos de ficção científica, como a tecnologia surge e ela é usada irresponsavelmente, e aí você acaba tendo esse tipo de infelicidade. A outra forma em que robôs podem prejudicar a raça humana, que foge um pouco do estereótipo de robôs se rebelando contra os seus criadores, o que, novamente, eu ressalto, alguns pesquisadores, alguns cientistas, eles consideram essa possibilidade como real. Dentro de, sei lá, 50, 60 anos, isso é uma possibilidade que alguns acham que não é completamente fantasiosa. Mas mesmo que você considere isso completamente fantasioso, além do mau uso de robô em um cenário em que ele não foi preparado apropriadamente para estar interagindo com os seres humanos, tem também a questão de que a automatização ela vai aniquilar muitos empregos humanos, muitos mesmo. Isso não é novidade, isso vem acontecendo desde a Revolução Industrial, mas à medida que os robôs vão ficando cada vez mais eficientes e a inteligência artificial vai se tornando cada vez mais elaborada, mais avançada, tem vários empregos que a gente nunca imaginaria que um robô, uma entidade artificial poderia ocupar, que agora já são possíveis. E acho que o melhor exemplo disso é nas áreas criativas. Por muito tempo achou-se que robôs são apenas força física, guindastes e braços mecânicos e robôs nas linhas de montagem da indústria automobilística e coisas do tipo, mas agora a gente tem ao acesso público inteligência artificial que, com você dando só alguns comandos, uma frase, uma ideia, um conceito, ele vai lá e faz imagens baseadas naquilo que você pediu. Os resultados, né, flutuam entre excepcional e incompreensível, mas essa é a primeira geração, basicamente, que está disponível para pessoas ficarem experimentando. E essas inteligências artificiais, elas são baseadas em redes neurais que vão cada vez mais se aprimorando. Então, eu imaginaria que daqui a uns 5 anos, o tipo de imagem que você vê sendo usada para qualquer coisa vai rivalizar com artistas humanos. Pode anotar isso, eu te digo que daqui a 5 anos, o tipo de imagem que vai ser produzida, e não só imagem, mas a gente vai ver música, a gente vai ver animação. Por muito tempo, achou-se que a empreitada criativa seria eternamente domínio da raça humana. Robôs não podem ser criativos, eles só fazem força bruta e tal. Mas agora a gente está começando a ver que até isso vai ser desafiado, até essa noção vai ser desafiada. Então, agora você vai num site, bota lá uma frase, e aí a inteligência artificial desenha o que você queria. Mas imagina o que a gente vai ter daqui 10, daqui 20 anos. Esse incidente aí do robô, eu vi que o Cauê fez um vídeo, porque o Cauê também tem morreu uma certa ansiedade em relação a robôs e tudo mais. Mas a maioria das pessoas eu entendo que quando vê, os robôs estão se rebelando e tal, vendo essa situação, é encarado de forma como piada, como gracinha, mas realmente não é. Essa situação, como eu já falei, ela ressalta o mau uso de tecnologia, a implementação sem o devido cuidado, né? O fato de que robôs estão ficando cada vez mais eficientes em fazer coisas que a gente achava que apenas humanos poderiam fazer. Cada vídeo que aparece da Boston Dynamics mostrando seus robôs fazendo piruetas e parkour e o caramba, e dançando, né? Que eles tentam nos convencer que os robôs estão sendo desenvolvidos para operações de busca e resgate. A gente sabe que não é. Eu falei no meu vídeo sobre isso há muitos anos atrás, que muito em breve você vê esses robôs com armas praticando tiro e tal. E aí tá aí. Isso já está acontecendo, porque é óbvio que uma empresa como a Boston Dynamics, cujo o principal investidor é o Pentágono, a preocupação deles não é search and rescue, eles querem substituir humanos nas linhas de batalha, eles querem se tornar mais competitivos no cenário geopolítico, eles querem que os seus robôs de batalha sejam muito mais poderosos do que os robôs de batalha que a Rússia, não, a Rússia nem tanto, a China praticamente é o principal oponente geopolítico dos Estados Unidos nesse momento, no que tange a tecnologia de ponta. Quando você pensa em tecnologia de ponta, os Estados Unidos, quando eles estão desenvolvendo robôs que vão operar fuzis e tanques e o caralho, eles estão com medo da China, não se enganem. Então, o que você acha disso? Você tem a mesma ansiedade que eu tenho em relação a isso? Você acha que isso é totalmente fantasioso? Você acha que a gente vai provavelmente destruir o planeta muito antes dos robôs se rebelarem contra seus criadores?
Deixa aí nos comentários o que você acha em relação a isso. A propósito, eu tô gravando esse vídeo agora. Aqui, ó, vou mandar aqui, ó. Se liga nisso aqui, ó. Eu tô gravando esse vídeo agora. Cadê? Fala aí, chat. No Twitch, eu tô ao vivo lá gravando, então quem vê esse vídeo ao vivo, você pode falar e aparecer aqui no vídeo e tudo mais. Enfim, vou tirar aqui. Eu tô gravando esse vídeo com o pessoal acompanhando nos bastidores, então se você gostaria de ver os vídeos antes deles aparecerem, ver os erros de gravação, participar do desenvolvimento do roteiro todo dia, meio-dia lá na Twitch, é 9 horas da manhã aqui pra mim, em Calgary, eu tô lá. É isso, gente, vou ficando por aqui, peço perdão pela minha ausência, mas como eu já expliquei várias vezes, todo verão é a mesma coisa, cara, tá um clima ótimo lá fora, tem muitos eventos, meus amigos estão todos saindo de casa, eu tô andando de patinete, então compreendam que a minha atividade aqui no YouTube vai ser um pouco reduzida, mas eu já volto. É isso, gente, eu ficando por aqui e até a próxima.